Meu computador travou. Vocês estão me ouvindo? Tá parado sua cara. Voltou, né? Voltou. Então, Amanda, avisa a hora que a gente... Avisa a hora que a gente começar aqui. Deixa eu ver, Culturas BR. Já estamos lá. Manda aqui pra mim no zap. Vou mandar agora aqui, ó. Olha, estamos ao vivo mesmo, Val. Cadê compartilhar? WhatsApp. Ela ainda falar. Pronto. Pronto, mandei para você compartilhar. Okay. Pronto. Prontinho? Okay. Então, bora lá. Boa tarde. Eu sou a Jade, eu sou assistente social aqui pela Unifesp. E esse é um projeto, né, que a gente está em parceria entre 3 observatórios da Unifesp, que é o Observatório de Gestão Autônoma da Medicação, o Observatório de Culturas BR e o Observatório de Medicamento e Outras Drogas. E daí, em parceria com o Ministério Público, a gente está desenvolvendo, né, esse trabalho de pesquisa sobre o impacto da Covid nos territórios indígenas, né? Então, eu gostaria de agradecer a Val Delice, né, por essa participação na live e pedir para ela se apresentar aqui para a gente começar essa conversa, então. Então, não sei se é boa tarde ou já é boa noite aí, a todos que estão aí, né, participando. Mais uma vez aqui, trazendo as nossas lutas, né, contra esse mal, né, essa Covid, é algo que pegou nós aqui, né, no Brasil, né, todo mundo, né, de surpresa, não de surpresa assim, mas de uma situação que todos, né, estamos passando. Meu nome é Valdelice Veron, meu nome indígena é Nupotã, e sou da etnia Kaiowá, né? E, sou doutoranda da Universidade de Brasília, de Antropologia Social, e o meu mestrado também foi em Brasília, na UNB também, e hoje eu estou aqui, né, para compartilhar um pouco, né, os desafios, né, as experiências das mulheres Kaiowá, né, de nós, né, diante da pandemia, né, da Covid, né, situação pandêmica que estamos enfrentando, né. Sim. Então, para começar, eu acho que você podia trazer para a gente, né, um pouco de como que está sendo esse momento, assim, como que foi a chegada da Covid no território indígena, nas aldeias, aí para vocês. Como que as pessoas perceberam a chegada da doença? Então, para a gente, quando vimos, né, nessa situação, desse cenário da Covid, né, entre os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, né, especialmente o Kaiowá, né, os Kaiowá, primeiramente, eu estou trazendo uma reflexão, né, sobre o tempo, né, da pandemia e como esse é compreendido pela temporalidade indígena, né, e como as mulheres indígenas Kaiowá, né, concentram conhecimento, né, conhecimentos milenares de remédios, né, tradicionais, né, dinamizam uma epistemologia e criam estratégias, né, de cuidado para lidar com a Covid, né, que é algo, a notícia, né, da chegada da Covid em território indígena, né,
em março de 2020, né, no Brasil, foi percebido pelas mulheres kaiowá, né, na terra indígena Taquara, em Mato Grosso do Sul, né, com um aumento, né, por exemplo, da presença da Força Nacional, né, não sabiam se, de fato, essa presença se dava pela Covid ou se era alguma ordem de despejo contra as retomadas dos territórios tradicionais, né, kaiowá, mas elas sabiam que não é possível esperar qualquer ação humanitária, né, por parte do governo, né, a gente vê isso, né, então, com os povos indígenas, né, a Força Nacional, né, não estaria ali para protegê-los da Covid, né, como é que a Força Nacional ia proteger da Covid? Então, a gente nunca sabia, né, o que estava acontecendo, por que essa entrada e saída dessa segurança toda. Em maio, né, a Covid começa a se expandir entre os indígenas de Mato Grosso do Sul, né, em Dourados, né, uma indígena, né, trabalhadora do frigorífico JBS, né, foram contaminadas, né, em 28 dias, o número de pessoas contaminadas na reserva aumentou para 86, né. Em nota, no dia 10 de junho de 2020, né, conforme o Conselho Indigenista, o CIMI, né, denunciou, né, a política de morte, né, dos nossos governantes do Brasil. Esse não conteve, porque não conteve o alastramento da Covid, né, para o interior do Brasil. Mesmo sabendo da violência do contágio, né, porque é uma violência, quando vai contagiar um povo indígena, é uma violência. Criou uma paralisia estratégica, né, não criou planos de ação efetivo, né, de contenção. Não se preparou com estrutura material, né, e humana, né, se omitiu, né, em auxiliar os trabalhadores de frigorífico, na situação já conhecida mundialmente por ser local de contágio em potencial, né. Então, no dia 17 de maio, né, indígenas Guarani Kaiowá divulgaram a carta, né, denunciando a falta, né, de assistência do governo federal, né, em conter a disseminação da Covid nas aldeias do Mato Grosso do Sul. Nessa carta, eles denunciam, né, a negligência do nosso governante, né, em não se preparar para combater a Covid, né, nos territórios indígenas daqui do Mato Grosso do Sul. Também, né, se reportam o projeto dos nossos governantes do Brasil, né, por fim, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, criada em 2010, né, para atuar na promoção e prevenção da saúde em territórios indígenas, na atenção primária, né. Tal projeto tem como finalidade a municipalização da saúde indígena. A Covid escancarou as precariedades do serviço de saúde e incapacidade da rede municipal de arcar com a atenção primária em território indígena, né? Tendo em vista sua fragilidade, né, estruturação da média e alta complexidade com leitos hospitalares, né, e toda a estrutura que deve, né, operacionalizar ou deveria, né, esses leitos. Planejamento, né, criação de estrutura material, né, e humana são elementos que faltam, né, e faltaram, né, em todo esse processo para lidar com a saúde indígena, com a nossa saúde indígena, a saúde indígena do nosso povo. Isso é ainda mais contraditório, né, tendo em vista que no Brasil há toda uma rede que relaciona a atenção à saúde indígena nos territórios, né, o subsistema, né, de atenção à saúde indígena, com o Sistema Único de Saúde, né, a SUS. Percebe-se que essa rede que foi direito conquistado, né, pelo povo indígena, está sendo destruído, né, e com a Covid acelerou mais ainda, né, esses projetos, né, de genocídio, né, desses nossos governantes, né. Após a confirmação da Covid, né, na indígena trabalhadora do frigorífico, o governo manteve sua paralisia estratégica, né, assim, ciente da forma de vida coletiva dos povos indígenas, da superlotação
nas reservas de Dourados e de não ter realizado compartilhamento de informações sobre a Covid entre os indígenas, de acordo com a nota do CIMI, né, o Serviço de Saúde orienta a indígena a ir para sua casa, né, fazer isolamento, né, social. Desse modo, transformou e vem transformando as próprias pessoas, pais, mães, filhas e filhas indígenas em armas biológicas contra os seus, né, ao realizarem uma orientação equivocada, como essa, né, indicando que a pessoa deve fazer isolamento em sua casa, né. Não se trata somente de ignorância ou desconhecimento, né, sobre os modos de viver dos povos indígenas, mas sim de decidir transformar a pessoa em uma fonte de contágio em sua comunidade. É assim que nós se vimos, né. A história se repete como narrou o Darcy Ribeiro, né, em 97, sobre o fato ocorrido no sul do Maranhão, né, no início do século XIX, quando fazendeiros, né, presentearam, entre aspas, indígenas com roupas contaminadas com a varíola, ou como acontece hoje em Mato Grosso do Sul, né, quando os latifundiários próximos ao território kaiowá estrategicamente dispõem recipientes que continham veneno, né, para que sejam pegos por crianças. Essas cenas se replicam, né, no tempo e no espaço, porque o Estado brasileiro não fez e não faz as pessoas pagarem pelos crimes que cometeram e cometem, né. Pelo contrário, né, as pessoas, os promotores que hoje estão na estadual, por exemplo, estão prontos para perseguir mulher indígena, mulher guerreira indígena, mas não para lutar pela vida, né. Os indígenas no estado de Mato Grosso do Sul vivem uma vida extrema entre monocultivo e a violência de usurpadores de seus territórios, né, e vidas, né. Eles estão vendo seus corpos e territórios sendo atingidos, né, criminalizado, né, sob a marca da coronavírus, né. Uma força a mais, né, na colonização, uma força a mais ainda nessa dito assimilação, né, imperialismo, né, essa forma, né, de pensamento. Foram contaminados, né, em frigorífico onde trabalhavam, e agora são acusados, né, pelos brancos, pelos não indígenas, né, de carregarmos o vírus, né. Os kaiowá, né, relatam que em suas idas e vindas na cidade, muitos kaiowá, né, que estão sendo hostilizados, porque são vistos como disseminadores da Covid, né. Mais uma vez, vemos o racismo, né, se acoplar ao coronavírus, né. Não chega perto de índio porque ele está com Covid, né. Não vai ali porque tem índio ali porque está com Covid, né. Sendo que quem que traz, né, quem que trouxe isso, né. E no estado de Mato Grosso do Sul, né, nós, os kaiowá, vivem uma guerra sem fim, né, no nosso território, qual está em disputa, né, a terra, né, kaiowá e a eterna colônia, né, como afirma Bembe, né, em 2018, vivem na fronteira onde estão os outros, né, que devem ser aniquilados, onde a escolha sobre quem deve morrer e quem deve viver já foi feita, né. O racismo move, né, a máquina de guerra, né, que o Serviço da Saúde Indígena se transfigura, né, no pensamento do nosso governante hoje do Brasil. Expulso, né, do nosso território, da possibilidade de produzir alimentos, né, de cuidar dos seus, né, de movimentar sua vida, né, a Covid se acopla a essa máquina de guerra, né, vulnerabilizando ainda mais, né, o povo kaiowá. Mas esses resistem contra mais esta investida, né. Na terra indígena Taquara, todos se reúnem e tomam a decisão de controlar o fluxo na comunidade. Essa estratégia está sendo usada por muitas comunidades indígenas, né. A entrada se restringe a funcionário da saúde em caso de emergência, né. O problema é que o nosso governante do país também não cuida dos profissionais de saúde, né. Pelo contrário, expõe os mesmos com a falta de equipamentos, né, de
proteção individual, né? E teste para detectar a Covid, esses seguem com seu trabalho, adentrando o território indígena, hospitais e transformando-se em vetores do contágio em território indígena. E Val, como que está sendo a relação de vocês com os agentes de saúde? Aqui eu vou abrir um aspas, porque esses tempos, né, teve uma demissão em massa, né, da parte do CESAI com nossos enfermeiros indígenas, né? Os nossos enfermeiros kaiowá, falantes da língua, né? E isso ficou muito ruim para nós, né? Porque esses nossos enfermeiras indígenas, né, são pessoas, além de fazerem a faculdade, né, sofrerem, porque nós indígenas, a gente sofre para fazer a faculdade, né? Ter sofrido para terminar uma faculdade, né, de enfermeira, né, e agora, né, para entrar na CESAR, a gente lutou para ter esse espaço, e aí esse ano teve essa demissão em massa, né, despediram todos os nossos enfermeiros, só deixaram aqueles que eles tinham que, né, bater a continência, quem não... Né, e isso aconteceu ano passado, agora durante a pandemia. Durante a pandemia. E isso para nós assim foi muito, muito ruim, está sendo ruim, né? Porque nós temos nossas enfermeiras que falam a língua, né, para os nossos idosos, para nós, para todos. Temos essas enfermeiras que poderiam ter ajudado, né, falando na língua, né? Hoje, muitos muito indígenas, né, estão resistindo em tomar a vacina por desconhecimento, né? E aí era a hora dessas enfermeiras que falam a língua entrar com essa ação, né, de explicar, mas elas foram despedidas, né? Então é uma situação, né, a gente percebe, né, que é uma situação que um vai puxando o outro ali para cercar de toda forma, né, e trazendo a morte para o indígena, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você está contextualizando para a gente, né, todo um ataque ao sistema de saúde que foi construído, né, e específico e voltado para a população indígena, e também essas demissões em massas com pessoas que são falantes, né, da língua e que poderiam ter contribuído com as informações sobre a Covid. Como que foi esse processo de informar as pessoas, de conscientizar de dentro da aldeia mesmo sobre os cuidados com o vírus? Porque se foram passadas informações, orientações erradas, por exemplo, uma pessoa contaminada tinha que se manter isolada junto com a própria família, teve alguma coisa que vocês fizeram de dentro da própria aldeia, por vocês mesmos, assim, de se conscientizar, de conscientizar uns aos outros? Então, Jade, quando isso aconteceu, né, ouvimos dizer desse vírus, né, eu vou falar para você o meu pensar kaiowá, né? Eu pensei, né, que essa doença estava muito longe, né, Jade? Falei, não vai vir, porque, para começar, falei, está muito longe. E como que vai vir, né? Mas aí, em 2019, eu lembro, em dezembro, mais ou menos meia-noite, mais ou menos, né? Eu ouvi a minha mãe cantando, né? Eu falei, então eu fui ver o que era, né? O que estava acontecendo. E eu lembro que a lua estava bem bonita, parecia dia, assim. E a mamãe estava perto do fogo, né? Ela é Nhandeçu, né? Ela é matriarca. Nós, kaiowá, somos matriarcal por natureza. E ela estava cantando, né? E eu fui lá também, sentar perto dela, e
Fiquei lá com ela, cantando, ouvindo, por um bom tempo, né? Depois ela sentou e falou que teve um sonho, né? Um sonho, uma visão. E eu falei para ela, eu ouvi, né? Ela contando, falou para mim, a de Coacui veio alertar que a terra e os rios, o mato e os seres que vivem nela estavam ameaçados. De Coacui a guardiã da terra, né? Que é assim que é de acordo com a mitologia Kaiowá. E eu falei, eu fiquei ouvindo ela, né? A princípio, né? Falei, e ouvindo, né? Falou, de Coacui veio falar comigo. E falei para ela, por quê? E ela afirmou para mim, né, que os lugares sagrados foram violados, teve lugares que vidas foram violadas, e que por isso o guardião da terra estava em alerta, e que o Guarujê sacudiu as asas, né, e foi me falando, né, Guarujê eu não sei como que eu vou traduzir, né, Guarujê é o grande... Guarujê, esqueci o nome em português, morcego, o grande morcego estava se movendo. Em Boiveve, a grande cobra que voa estava em alerta. E eu ouvi tudo, né? E ficamos por um longo tempo, assim, olhando o céu, né? E ela explicou para mim, né, que deveria observar, mas que eu deveria observar mais o céu. E ela mostrou o grande caminho, né, da Ema, Guaripi, no céu. E ela disse que o caminho da Ema também se mexeu. E assim, foi amanhecendo, assim, ela me contando. Até a minha filha, Aramin, falou, o que você foi cedo fazer para lá? Madrugada, eu falei, a vovó estava lá. E, então, depois que me contou tudo, né, eu fiquei pensando, né, qual a cena do tempo, né, que será vivida, haverá uma regressão, progressão, né, repetição ou superação, né, como afirma a Kusi Kanki, né, em 2010 ela fala um pouco disso também. Eu fiquei pensando nisso, né, e a gente não sabe o que será vivida, né? Depende das ações, das palavras que movimentam a ação conforme a gente acredita, né? Após acionar o tempo cósmico, né, largo da história Kaiowá, né, onde grandes antepassados se fazem presente, né, e movimentam a vida, a Nhandeçu, a minha mãe, explica, né, a Covid, né, e como se preparar para vivê-la, né, e nas palavras dela, né, sobre este momento, ela informou que grande era Tatinanguçu, essa que eu não sei traduzir em português, que é o grande mal, o responsável pela neblina, pelo fumaça, pelo ar, conhecido como quatro ventos, estava muito triste, esse guardião. A mãe grande dos morcegos, que é o Guarujê, também estava muito triste, né? Ela segura, ela que segura o firmamento, né? A fumaça, a neblina, né? Mas com a destruição da mata, a grande fumaça do mal se liberou. A mãe grande, né, o morcego, né, não segurou por causa da sua tristeza. Ela me falou tudo isso, né? Ela bateu suas asas, né? E um grande mal sem dono está por aí, avançando todo mal e avançando, né? E para nós, Kaiowá, Jade, para esses Nhandeçu, que são grandes líderes espirituais, né? Todo mal tem um dono, todo mal tem um rosto, mas este que está no coronavírus não tem dono, foi o que ela disse, né? Esse mal que está vindo não tem dono, esse mal não surgiu das divindades, né? Nem dos guardiões da mata, nem dos rios, nem do vento, nem da terra.
e ele é Menma. É assim que ela chamou esse mal, Menma, o mal sem dono, o mal sem rosto, né? E os Kaiowá devem cantar e usar seus remédios tradicionais que guardam há muito tempo. As mulheres Kaiowá são a guardiã desses conhecimentos, desses remédios tradicionais. Devem defender, cuidar e proteger seu povo. E quem precisar, né? A gente está aí para... Eu já levei esse remédio já para enfermeiros, até enfermeiros que ficaram doentes no hospital, né? Eu levei, né? Para aqueles que aceitarem também, né, Jade? Porque nem todos aceitam nosso remédio tradicional, né? Então, elas devem cantar para que o sol coloque seu cocar, né? Segundo a minha mãe falou, né? A gente tem que colocar de volta o nosso cocar, né? Assim ele ficará quente e poderá dissipar a neblina do mal, a fumaça do mal. As mulheres Kaiowá estão cantando, né? Então, e eu vi elas, né, rezando, né? Cantando, produzindo esses remédios de ervas, né, sagradas e alimentos que cuidam, né, não é só do nosso corpo, né, mas do espírito, né? Lá, esses remédios e esses alimentos vocês conseguem produzir aí na própria terra. Isso. Só que hoje, Jade, eu venho falar que eu lamento muito por aqueles que negam e demonizam os nossos conhecimentos, né? Porque nós estamos agora, nesse momento, passando por uma situação muito difícil, porque nossas anciãs, nossas matriarcas estão sendo perseguidas, né, por bruxaria, feitiçaria. Temos vários vídeos, né, sendo postado por aí, né, que estão atrás, né, dessas nossas matriarcas, né, e estão falando que é bruxa, feitiçaria, macumba, é assim que está sendo chamado aqui, né. Mas eu digo assim, né, aí daquele que querer perseguir a minha mãe, né, eu deixo esse recado, né. Então, a epistemologia das mulheres Kaiowá e o cuidado, né, com a Covid, é um enfrentamento muito grande nesse momento, né? Que na epidemia, nessa pandemia, nessa situação, né, as mulheres Kaiowá, né, que são donas do fogo, né, familiar, né, Rataiupã, que chama, onde reúne a família extensa, né, e produzem alimento, seguem compartilhando conhecimento, né, sobre a Covid e como enfrentar. As grandes conhecedoras, né, as mulheres mais velhas, né, as anciãs, que a gente chama de Maxupã, são originárias das divindades. Viveram uma formação baseada em princípios essenciais ao povo Kaiowá, que lhes permite serem donas do fogo doméstico, né, fazerem suas roças, criarem seus filhos, produzirem alimento e compartilharem conhecimento. Essas mulheres juntas com as grandes sábios anciãs retoma as lutas contra a colonização, né? E hoje aconselham sobre a Covid, né? Me aconselharam e aconselham sobre a Covid, né? Então, eu estou trazendo nesta minha fala um pouco, né, o artigo, né, que fizemos com eu e a minha orientadora, a doutora Silva Guimarães, né, que tudo que eu estou falando está baseado nas falas das Nhandeçu, né, das grandes matriarcas, né, principalmente da Taquara, que é a minha mãe, né, com muito orgulho, né. E eu compartilho aqui esses pensamentos, né, esse saber, né, conforme que conforma, né, uma epistemologia permite uma forma de agir, pensar, sentir, né, para compreendê-los, né. É necessário conhecer os princípios que marcam a vida Kaiowá, né, que se fazem presentes, né, em momentos ritualísticos, né, de formação dos Kaiowá para compreender seus ensinamentos sobre a Covid. Né. Eu estou tirando ritualístico, eu estou usando celebração, porque eu estou pensando, e eu vou pedir depois para você, já de estar me ajudando aqui a usar outras formas de palavras que
na língua portuguesa, apesar de estar no doutorado, eu ainda tenho que usar palavras, né, para não ofender outros, porque se eu usar ritual, vai falar que é bruxaria, né? Então, celebração, né? Fica mais bonito. Mas... Então, em outras lives, inclusive você falando isso, em outras lives, inclusive na live com o Edson Caiapó também, a gente conversou bastante sobre o avanço, né, de missionários dentro dos territórios indígenas também, e como isso estava impactando e às vezes até levando o coronavírus também, e sem contar todo esse aspecto cultural e a persistência desse processo colonizador também. Como que tem sido essa relação assim? Então, Jade, eu venho aqui e falo de novo. Primeiramente, eu respeito muito todas as religiões, eu respeito. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma, mas a gente espera também um pouco de respeito, Jade. A gente espera também um pouquinho de respeito, porque eu posso chegar com o meu cocar, com a minha pintura, com o meu vestimenta, eu posso chegar ao Deus do não índio, e eu acredito que não vai me rejeitar. Não vai me rejeitar. Porque essa é o meu, a minha roupa. Esse é o meu, vamos falar assim, distintivo. Esse é meu jeito. Não tem como eu colocar. Outro dia, quando eu fui, eu lembro disso, quando eu fui chamado para uma reunião de chefe de Estado na França, né, no Palácio do Eliseu, né, me apresentaram um vestido, né? Eu coloquei o vestido, mas aí eu fiquei ali, né? Como que eu não vou conseguir, falei, eu vou colocar meu pote mesmo, minha roupa mesmo, se eles quiserem que me recebam, se não, tudo bem. Eu não vou conseguir entrar nesse vestido. Falei, parece que eles lá da França, eu não vi nenhum com um corpo forte de indígena, e aí me levam, deixa para lá esse assunto. Eu fui com a minha roupa mesmo, né? E eu entrei. Então, eu fui recebida, eu acredito nisso, sabe? Não precisa eu colocar. Eu vejo o indígena que nesse calorão tem que colocar paletó, gravata, né, para entrar e gritar, além de pegar o microfone, ainda no microfone gritar alto para que Deus possa ouvir. Não precisa, né? Você fala aqui dentro, né? Cada um, né, com sua situação, com seu problema, não precisa pisar no outro, né? Respeita o outro. Eu só tenho essa palavra na língua portuguesa que eu compreendo, porque na nossa cultura, na nossa forma de visão, é diferente. Só que essa forma que veio com a criação das reservas, veio tudo isso, né, a tentativa de integração, de assimilação, de todo tipo de ação que vieram, mas que não foi ação, né? Então, para nós, né, temos os nossos, temos os nossos conhecimentos, né, a epistemologia Kaiowá, por exemplo, o Tecô, né, é a vida do Kaiowá.
e de todo ser que respira em cima, embaixo da terra, no ar, nas águas, são as plantas grandes e pequenas, os animais do mato, do cerrado, do brejo, e todas as aves, né? Cada uma dessas vidas depende da outra para sobreviver, né? Isso quer dizer tecô para nós, né? E 2, né? Tecorá. O que quer dizer tecorá para nós? Né? Tecorá, né, é o local onde acontece a vida. Né? Tecorá, né, trata-se do tempo e do espaço concretizado no território tradicional. É o modo de viver na terra tradicional, lugar onde se vive com harmonia. Né? Ali é onde os rituais, as celebrações, né, que transformam a pessoa em um verdadeiro Kaiowá, né? Acontecem, né? Esses rituais são o seguinte, né, que eu escrevi no outra dissertação, que quer dizer o Cunhacotã, né, que é a celebração de menina moça, né? E Kunumi Pepu também tem esse livro aqui, né, que eu fiz sobre Kunumi Pepu, que é o ritual de furação de lábios, né? Perfuração de lábios. E a Vaticuri, Guarruco, tudo isso acontece no Tecorá, né? E o Tecomarané, que é o terceiro, o que quer dizer o Tecomarané para nós, né? É a vida sem mal, né? Numa terra sem mal, né? É viver o bom modo de ser Kaiowá na terra Kaiowá, com Oga, com a casa, né, que quer dizer Jeroku, Porarei, Cocué, Tapé, Cagu. Isso acontece quando se é Kaiowá vivendo sob a orientação de Nhandesu, né, a matriarca. Né? Portanto, quando os Kaiowá constroem a casa de celebração, né, a casa grande, né, é o lugar de reunião, encontro dos Kaiowá. E os seres, né, que acreditamos, né, realizam lá a dança Kaiowá, né, e aprimoramento, o corpo, né, fica leve e acreditamos, né, cantamos, né, e todos ali escutam, né, a terra escuta o ar, né, escuta, né, e sabem que aqui estamos, né, e vivos, né, seguem os caminhos por onde flui a fala Kaiowá, né, onde se encontra, né, se relaciona e mantém a sociabilidade e transitam pelas trilhas, né, tapê, que vinculam os Kaiowá em seu amplo território, respeitam as matas, né, que é o Caabu, né, respeitam os rios na pesca, o Suru, rio de pesca, respeitam os animais, né, na hora de caça, no tempo de caça. Tudo isso é Tecomarané, que é a vida sem mal, né? E nós temos Teconhé, que é vida, terra e língua. Por que Tecorranhé? Porque a vida, o território e a língua são essenciais, a essência da vida Kaiowá, né? Que estão relacionadas, né? Para ter vida, né? Deve haver a terra, local onde a língua Kaiowá se dinamizam, né? Onde o sopro da vida flui. Né? Não sei se eu estou conseguindo passar. Portanto, né, eu tento pensar bem em português e falar, mas vamos lá. Portanto, né, sem a terra, não haverá vida. Sem vida, não tem a língua, né? Não tem como eu falar. Então, não haverá o bom modo de ser Kaiowá. Um canto Kaiowá sempre deve ser repassado na língua Kaiowá e no lugar sagrado apropriado que deve ser o território Kaiowá. Então, nós temos aqui Tecorrani Embarcoá, que é vida de conhecimento da realidade, né, da palavra sagrada. Tecorrani Emborahu, que é vida afetiva e amor. Tecorrani Emborahu, que é vida. Tecorrani Embarcoá, que é vida de conhecimento da realidade da palavra sagrada, né? E Teconhé é vida de palavra, a palavra na língua, né? O cerne da língua Kaiowá, né? É sagrado, né? Por isso
Por isso, não pode ser proferida de qualquer jeito. A palavra tem muita força, né? O sopro da vida, né? Carregada de compromisso e de valor. Aqui, vida de palavra, aqui é que é o ponto também, um dos pontos onde nós indígenas, eu falo assim que às vezes perdemos muito pro não índio, porque não índio tem que ser no papel, né? E para nós é a palavra. A palavra. E aí, às vezes, o não índio, nem o papel deles, eles cumprem, né? Eu tenho algumas perguntas para você. É muito interessante tudo isso que você está trazendo, assim, e daí eu fiquei pensando sobre todas as discussões e a questão da demarcação de terras, assim. Aí eu gostaria que você falasse também como que é esse processo no território, pensando que o quanto os territórios também passam por essa disputa de interesses, assim, entre interesses de pessoas que estão querendo explorar o território, perpetuar esse outro modo, né, de se relacionar com a vida e com tudo, e o quanto que é justamente no território que vocês conseguem realizar, né, esse modo de vida kaiowá. E aí eu também gostaria de perguntar, né, fiquei aqui pensando em relação à linguagem, aos costumes, aos rituais, tudo mais, o que mudou durante esse período da pandemia, se teve alguma coisa que mudou, assim, teve outras lives, assim, eu ouvi o pessoal falando também, conversando sobre as escolas, como que era a questão das escolas dentro das aldeias e que também foram prejudicadas durante esse tempo, como que esses costumes, assim, esses rituais do dia a dia, essa forma de viver kaiowá, como que isso foi impactado agora pela pandemia? Então, eu até tinha falado no começo, né, da máscara, vou começar falando da máscara. A máscara, isso aqui, ó, essa significa, tem um significado muito ruim para nós, kaiowá, né, que quer dizer agouro, né, pessoa agouro. Então, foi difícil, e é difícil para nós usar máscara, Jade, por conta na nossa cultura, isso já significa morte, né? Então, por exemplo, se eu usar se você for uma autêntica kaiowá e eu usar máscara com você assim, eu estou te falando que você deve morrer. Então, a máscara já é algo agorento para nós. Né? Eu não sei traduzir outra palavra, mas é menmã que fala, né? Então, esses tempos pandêmicos mexeu com toda a nossa estrutura, né? Porque a colonização já mexeu tudo, né? E agora nós estamos se organizando, né? Tendo a nossa própria forma de organização territorial, né? E aí, de repente, nós vimos nessa situação, né? De enfrentamento nesses tempos pandêmicos. E aí, inclusive hoje, teve uma live, né, da Atiguaçu, que é a nossa organização, né, Atiguaçu quer dizer Grande Assembleia, né, do povo indígena Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul, teve uma live emergencial, porque primeiro, né, estavam proibindo eu vou ler para você, a Atiguaçu, hoje, né, debate sobre a CESAI, que burocratiza, né, e dificulta e nega a aplicação da vacina anti-Covid-19 nos indígenas, né, diante da urgência e emergência de se aplicar a vacina da Covid-19 nos indígenas, a CESAI cria diversas burocracias, né, para negar vacina aos indígenas, alegando que os indígenas não têm cadastro, né,
sem endereço, desaldeados. Depois, a CESAI ainda culpa os índios de não aceitarem tomar vacina, né, anti-Covid. Essa foi a Iguaçu de hoje, né, que é de hoje, né, de manhã. Aí o Iguaçu teve os debatedores, né, os procuradores federais do Ministério Público Federal, né, de Mato Grosso do Sul, porque... E aí, quando você pergunta das terras indígenas, temos esse enfrentamento, né, porque no início, realmente, né, quem mora na beira da estrada ou nos fundos dos ditos fazenda, né, não vai tomar, né? O índio que não mora na reserva não vai tomar. Né? Índio que mora na cidade não vai tomar, né? E porque e agora, antes já eu explico para você a diferença de reserva indígena e terra indígena. A reserva indígena são as terras que foram reservadas para índio pelo governo, né? São 8 reservas, no caso aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? Com o objetivo de arrancar os índios de suas terras tradicionais e jogar na reserva. Na reserva, com o intuito de integração, né? Integração em toda a sua forma de vida, né? E a terra indígena, que é o Tecorá, que é a terra sagrada, que é onde nunca é esquecido, é onde a gente voltamos, é onde os nossos pais, os nossos avós voltaram e retomaram, né? Mesmo que seja para morar ali na beiradinha, porque é lá que é a terra sagrada. Terra indígena quer dizer terra sagrada. Então, e lá, quando nesse tempo agora de pandemia e nesse tempo desse nosso governante do país, né, as proibições começam, né? Índio invasor, para índio invasor não tem vacina, não tem cadastro, não tem documento, né? Aí você vai querer fazer documento, né? Os órgãos federais que estão para defender a gente, né, proteger, né? Em vez disso, eles não querem aceitar as nossas verdades, não querem aceitar a nossa forma de ser caiuá, né? Com nossa forma de viver, a nossa história, a nossa verdadeira lugar de fala, não querem aceitar. E aí eles colocam esse tipo de empecilho, né? Como não tem vacina, porque não tem cadastro. Né? E vão e daí para diante, né? Então, a nossa situação está difícil. Teve muita gente que relatou também que não conseguiu acessar o auxílio emergencial, né, disponibilizado, que até se expôs, saiu da aldeia, que já é uma exposição também, e não conseguiu acessar esse benefício do governo, né, durante esse momento também. Então, esse é um outro assunto também, né? Que se tivesse realmente um preparo mesmo, né? Se tivesse realmente falado, não, nós temos uma política pública para atender indígena, o indígena não precisava sair do seu Tecorá, não precisava sair de lá e vir na fila da assistência social, não precisava. Eles iam lá fazer o cadastro, a gente é assim que faz o cadastro, vamos ajudar, vamos fazer, mas não, né? Tem muito, né, pessoa que teve que sair do seu Tecorá para vir, né, para a cidade, fazer o seu cadastro, ficar na fila, esperar, né? E às vezes não é atendido porque falta CPF, né, falta RG,
né? Tem RG só da FUNAI, né? Fala que não presta. Aí você vai atrás para fazer RG, fala que não estamos atendendo. Ou fala que agora tem que fazer os documentos online. E nós não temos esse negócio de online ainda, né? Então, tudo isso, né, ajuda nós, né, a contribui, né, para a nossa exclusão, né? Então, é isso que nós estamos enfrentando agora, né? E principalmente nós mulheres, né? Que a mulher falou hoje, amanhã a intimação está na porta, né? A mulher falou hoje, a intimação, né, tá ali, né? E os donos, como diz a minha mãe, eu sei que agora ainda não é tarde, né? Eu não sei se tem algumas crianças nos assistindo, mas fala de uma matriarca, né? Fala, os homens, né? Que falam por nós, né? Os nomes não índios, eu acho que é o dono do fogo, né? E a minha mãe fala, na minha assim, não, minha é Curamangatuiquá, é a minha depe. É assim que a minha mãe fala, né? Então, então, eu acho que, né, não é por aí, eles nunca vão ser dono do fogo, né? E o fogo é a união, o fogo é a política, né? E esses dias eu ouvi aqui, né, no estado de Mato Grosso do Sul, propriamente em Campo Grande, uma pessoa, um comandante falando para os caciques, assim, para os caciques, falando, vocês é que são... vocês é que são homens, mulher não pode mandar, mulher tem que mandar na panela, no fogo. Eu falei, exatamente, a mulher é que manda no fogo. A mulher é que manda no fogo, e o fogo é união. Né? Então, só que a pessoa que falou assim, né, não tem nem noção do que ele falou, né? É um despreparo total, na verdade, né, no nosso país inteiro, né, Jade, porque não tem todos os que entram, né, e saem no Ministério da Saúde mesmo, né, é um despreparo, né, do nosso governante do país, né. Uhum. E eu queria saber também, durante esse tempo da pandemia, assim, como a gente já está conversando, que as medidas tomadas pelo governo, né, elas claramente não dialogam com as necessidades, né, das populações indígenas, e que elas muitas vezes chegam, né, como desinformação e de formas distorcidas. Mas eu queria saber também, falando em união, né, qual que está sendo, se estão acontecendo movimentos de apoio às aldeias, como que está chegando, quem estão sendo esses grupos, movimentos, onde que as populações estão conseguindo encontrar apoio também nesse momento? Olha, esses tempos tá difícil, viu, Jade? Apoio nesse momento, porque olha, nesses tempos, eu não sei porquê, mas eu senti que alguns aliados nós, meio que umas ONG que era aliado nosso foi encolhendo, né? Parece que, não sei, né? Então, tá difícil, né? Os aliados, assim, que eu sentia que era companheiro, né? Foram, assim, né? Se encolhendo, né? Então, eu não sei, né? Eu sei que houve perseguição muito grande, né? Em cima das ONGs indigenistas, né? Mas eu senti isso, né? Mas uma forma boa, né, que eu vi da parte da UFGD e junto com umas parcerias, eles fizeram algumas ações, né, ali ajudando os nossos acadêmicos indígenas, né, que moram na cidade, que precisam, né, de apoio, né, principalmente de alimento, né,
que estão fora de suas aldeias, né? Nós temos essa meninada aí que estamos cuidando, né? A gente, né, que eu falo, né, que nós que já temos um pouquinho mais de condição, a gente vai ajudando um ao outro, né? Indígena para índio, né? Índio para índio, né? Porque tá difícil, Jade, a situação tá difícil, né? E a gente que é conhecido, assim, que vai para o enfrentamento, né? Negociações e enfrentamento, né? Nesses últimos tempos, né, a perseguição está muito forte, né? Muito forte mesmo, né? E Por parte de quem estão vindo essas perseguições? A parte das autoridades, né, que deveriam nos proteger, né? Que deveriam estar ali, em vez de conhecer melhor a nossa história, em vez de conhecer melhor, né, como que é realmente a organização do povo Kaiowá, dessa família extensa, né, em vez de observar isso, né, acabam perseguindo a gente, né, as mulheres, principalmente, estão sendo bastante perseguidas, né, as mulheres Kaiowá estão sendo bastante perseguida aqui no Mato Grosso do Sul. Não vou te negar, não, né? Que já de aqui tá difícil, né? Tem as mulheres indígenas aí que lutam, né? Pela vida, né? E não são pessoas que a gente fala que não conhecem, são pessoas que dizem ser conhecedor, né, da causa indígena, né? Escrevem livros tão bonitos, né, da nossa história, né, e, por outro lado, acaba achando que eles que sabem mais, né, e aí, se uma mulher Kaiowá se levanta e fala, não, você errou aqui, né, em vez de falar, eu errei, eu posso consertar junto, vamos construir, né, o homem branco, o homem não índio, ele não vai falar isso, né, em vez disso, ele vai falar, vou te processar, né, porque eu já ouvi muito. Então, na minha dissertação, né, teve um grande, que os não índios chamam, né, de antropólogo mesmo, ele escreveu que o índio era extremamente machista, né, o Kaiowá, né, mas eu não citei, não falei nada dele, vou continuar assim, mas vou escrevendo a minha, né, vou escrevendo a minha, como é que é a gente, né, nós, Kaiowá. É só isso, né, que a mulher Kaiowá é matriarcal por natureza, né, é só isso, né. Acho que a gente já está se encaminhando também pro final da nossa conversa, já está quase dando 1 hora. Mas eu queria também, no começo, você falou, né, que os casos se espalharam muito rápido, né, da dificuldade também do uso de máscaras e que os casos, a contaminação de Covid se espalhou muito rápido. Como que foi esse impacto na aldeia, assim? As pessoas precisaram de leitos, quem precisava de assistência médica, onde fazia o tratamento, se acontecia dentro da aldeia mesmo, ou se precisava ser levado para algum hospital, para alguma coisa, se tinha como isso ser feito, como que foi esses... A princípio foi levado aqui em Dourados, né, foi levado lá num lugar chamado Cursilho, que é um lugar onde eles, a princípio, abriram, né, para indígena serem acolhidos. E, inclusive, a minha mãe fez remédio, né, que a minha irmã levou lá, litros de remédio, né, e depois não levamos mais, porque a própria CESAI começou a olhar nós, né, não aceitar muito nossas entradas e saídas lá, mas a gente estava levando os remédios. A princípio era lá, né, mas depois foi juntando e aí eu não fui mais, né, não participei mais, então, mas a situação ficou bem difícil, né? Porque todos lotaram, né? Os não índios ficaram muito doentes, bastante. Hoje morreram mais 2, né? Não indígena. Então, o que foi o meu papel, né? Assim, e eu fiz o remédio, né? Continuei fazendo o remédio tradicional e eu falo aqui, né? Que esse remédio tem dado certo, Jade.
comigo, com a minha família, com as minhas filhas, com os Do colegas, que com esse os remédio é feito? amigos. Eu não sei falar em português, né? Mas a gente faz várias composições de raízes e folhas, né? E aí a gente faz litros, né? De remédio e levamos para a pessoa, né? Legal. E eu também fiz vaquinha, né? Para comprar, como é que chama? Comprar a máscara? Não, aquele aparelho lá de coisa para fazer. Esqueci o nome. Eu coloquei ali para sair a fumacinha, né? Eu sei qual aparelho que é, eu esqueci o nome também. Bem, aí eu coloquei ali também, coloquei no meio das pessoas que sentavam e a fumacinha foi saindo e foi dando certo, né? Quando pelo menos aqui perto, por aí, né? Quando eu ouço alguém doente, eu fiz uma receita, né? Mandei para o Procurador Federal também, aqui do Dr. Marco Antônio, mandei para todos que quiseram, né? Assim, a gente tem a gente foi mandando, né? E se você quiser, eu posso mandar também para você depois a receita. Eu ainda estou tentando traduzir alguns, né? Dos nomes dos remédios. E é fácil de fazer, né? É só usar, né? Usar o remédio. E esse que eu estou passando, né? Para todos que quiserem usar, né? Porque nem todos, porque endemonizaram também nosso remédio, né? Então, mas tem dado certo, Jade. Eu estou, assim, acreditando bastante, né? Uhum. E acho que para gente finalizar assim essa conversa, fiquei muito feliz de você compartilhar com a gente as histórias, né? Principalmente a perspectiva da sua mãe também, como ela enxergou toda essa situação, inclusive no final de 2019, né? Antes da gente poder ter até dimensão de fato, né? Do como que isso ia chegar por também distantes. Mas eu queria saber sua opinião, assim, e o que você está sentindo de perspectivas daqui para frente, o que você está sentindo, o que você espera que a gente possa tirar dessa situação, dessa pandemia e desse governo também, e o que a gente pode fazer daqui para frente, até porque esse projeto que a gente está aqui agora, né, fazendo a live, tem muitas pessoas por trás desse projeto. Você está me ouvindo? Jade está falhando. Não, Jade está falhando. Você pode repetir um pouquinho? Você está me ouvindo agora? Agora estou. Então, acho que em resumo é que esse projeto ele também tem como proposta propor políticas públicas, né? Que realmente conversem com a necessidade das populações indígenas. Então, eu perguntei o que você está sentindo, o que você está esperando daqui para frente também, né? Que a gente possa aprender ou tirar dessa vivência que a gente está tendo de pandemia. Então, acho que como eu vou continuar falando da Machuipã, né, a matriarca, né, assim como outras mulheres indígenas, né, representam um ponto central de resistência, né, à política, né, eu vou usar essa palavra, a política de morte, né, do nosso governante do país, né, elas são alvo de desrespeito, né, aos direitos humanos, né. Mas fundamental, como aconteceu com as mães, né, Sanomã, que não puderam chorar, né, por seus filhos mortos na Covid, né, segundo a Guimarães 2020. Elas concentram a existência, elas alimentam e dão vida, né, a pessoas, e é um território que é criado por elas.
as roças, as plantas, né, coletadas, e aí quando pensamos a política pública, né, o que a gente deveria pensar a política pública? Realmente ter uma política pública que olhe, né, que venha ouvir a base, né? Quem que é a base, né? É o povo, é a família, né? Cada um com o seu povo, no caso de nós indígenas, né? E não é mandar a pessoa que não tem a qualificação, não tem aquela formação, de ouvir, né? Porque tem gente que fala, eu fiz a minha pesquisa sobre indígena, né? Mas ela não tem a sensibilidade nenhuma, né? Ele ouviu, mas não viu, né? Então, tem que ter essa sensibilidade, né? De ouvir, né? Aquela senhorinha que está lá no fundo da aldeia, né? Aquela mãe, né, que está ali, que está ali com as suas filhas, né, com seus netos, né, ali, né? Como é que você quer, como é que você acha que a gente poderia ajudar, como é que você acha que a gente poderia fazer chegar aqui, por exemplo, esse auxílio emergencial, né? Porque muitas famílias indígenas não conseguiram, né? E como que é essa política pública, né? Como pensar uma política pública emergencial, a palavra já fala, né? Emergencial para o povo indígena, né? Então, eu quero acreditar ainda que deveria, não sei nesse governo, mas no próximo governo talvez, né? Deveria ter uma forma de pensar isso, né? Uma forma humanitária mesmo, né? De apoio, né? Uma forma humanitária mesmo de observar, né? O que você quer, né? O que o povo indígena quer, né? E ouvir a base, né? Porque não adianta chegar e chamar a figura extinta, né? Daquele a palavra que chama, né? Capitão, né? Inclusive, isso aí foi extinta, né? Já acabou, né? Então, tem que ouvir a família extensa, né? Aquele grupo da família extensa da aldeia, né? De cada aldeia, cada aldeia tem várias famílias extensas, né? Então, e ouvir. Essa história de chegar e falar, vamos fazer uma reunião só na escola, né? Geralmente é assim, né? Não vai acontecer. Né? Agora, se falar, ó, vamos lá, vamos ouvir toda a aldeia. Para isso, então, quais são as famílias extensas lá? Aqui tem uma família extensa grande, vamos ouvir lá. Lá também tem, vamos ouvir lá também. Vamos ouvir lá, vamos... Então, todo mundo vai ser contemplado. Agora, falar, vamos fazer reunião somente lá, no posto de saúde ou lá na escola. Não vai acontecer. Não vai. Então, é isso que tem acontecido, né? E hoje, mais ruim ainda, né? Porque é só ouvido uma pessoa que é a figura do capitão, né? E aí, que é, por lei, né, extinta ainda, né? Então, não tem... E aí vem essas políticas públicas, e aí, quem que é o culpado? Não, o índio não fez, o índio não aceitou, o índio que não quer, né? Por exemplo, no caso da vacina, né? O índio não tem documento, não vai tomar vacina, né? O índio que é o culpado, né? Será que é o índio mesmo, né? Ou será que é esse órgão federal que, em vez de ficar aí no ar-condicionado, né? Em vez de pegar e ir lá na aldeia fazer os documentos, CPF, RG, carteira de trabalho, tudo, título, tudo isso para o índio lá na aldeia, né? Será que não é mais fácil fazer isso, né? Né? E agora, para apontar, criminalizar o índio, eles fazem
E é assim que está sendo a governança do nosso país hoje, né? Nossa, muitas coisas, né? Muitas coisas. Tem mais alguma questão, assim, que você acha importante, que eu não te perguntei, que a gente não conversou aqui, que você acha que é importante de ser dita, ser colocada nessa conversa? Eu acho que não, né, que já falamos, principalmente na política pública, eu quero voltar a falar, eu acho que a mulher deve ser mais ouvida, né, porque a minha mãe que fala com 1 grão de feijão, a mulher faz um diopará, né, uma comida grande, né, então a mulher que sabe, né, então, tem que ter uma política pública voltada para ouvir o homem, mas ouvir a mulher também, né? A gente tem que ser ouvido, né, Jade? Porque está na hora deles reconhecer o nosso lugar de fala, né? E reconhecer, né? E aceitar, né? Esse está na hora disso, né? E isso não tem acontecido. Val, gostaria de te agradecer imensamente por ter estado com a gente nessa tarde. Sei que sua semana tá bem agitada, bem corrida, mas foi muito importante ter você aqui conosco. Acho que você trouxe questões muito importantes e, em nome do projeto e em meu, eu queria te agradecer imensamente sua presença aqui. Eu tô até emocionada, assim, até assim, sem saber um pouco, assim, como expressar agora, mas é porque acho que essa conversa tocou pontos muito importantes e que a gente realmente tem que fortalecer essas discussões. Tem que fortalecer, nós temos que ir formando nossa rede, né, Jade? A minha mãe costuma falar na mata, quando se anda, não tem assim, o Nauíde costuma dizer trilha, né? A gente não tem isso, né? A gente tem vários e vai formando igual uma rede, né? E a nossa caminhada tem que ser assim, né? Eu espero que você não esqueça assim, vamos continuar se falando e agradeço você e a todos aí de novo, mais uma vez, da Culturas BR. Culturas BR é uma grande porta para nós indígenas, né? E para as mulheres indígenas, para o nosso povo indígena. Culturas BR, para mim, assim, tem representado um grande aliado, né? E eu espero que continue nos ouvindo, nos dando essa força, nos dando essa voz, o nosso lugar de fala das mulheres, eu acho que é aqui na Culturas BR, né? E eu agradeço a todos vocês aí, a equipe da Culturas BR, agradeço a Jade, a terra indígena Guarani Piaçaguera também, né, que estiverem aí ouvindo, né, e vamos tudo junto, né, nessa luta, uma hora a gente vai na negociação, outro para o enfrentamento mesmo, mas vamos seguir, né, agradeço a todos, né, Agudjewete.